Mas o café é uma planta que você coloca lá no solo, depois você não pode mais mexer no solo. Não tem como você passar uma grade, um arado, não tem como você colocar o calcário lá no fundo. Então, o planejamento da implantação da cultura, eu acho que ele é 70% do sucesso aí, nesses 3 primeiros anos para tirar a primeira safra, né, Sorato? Rogério, sem dúvida, eu diria que o planejamento e o começo bem feito é mais de 70%, Mais de né? 70%. Espera os 90%. Se você não fizer isso direito, muito provavelmente você terá problema depois, e problema, às vezes, que são impossíveis de serem corrigidos. Por exemplo, correção, vou usar o termo correção, mas da parte física e química do solo, em profundidade. A parte química, até talvez usando gessagem, calagem, você consegue dar uma ajeitada, mesmo que não for bem feita antes da implantação. Obviamente é muito melhor você fazer bem feito antes de implantar a cultura do café, mas dá para dar uma amenizada. Agora, a parte física é um problema. Como eu falei, café é uma planta muito exigente. Por exemplo, café não tolera a camada compactada de solo. E se você tem uma camada compactada, por exemplo, debaixo da fileira e plantar o café sem corrigir isso, sem subsolar, sem fazer uma melhoria desse aspecto do solo, a cultura não vai se desenvolver bem e não tem como corrigir depois. Né? Não, você vai ficar com uma cultura problemática para o resto da vida da cultura. Né? Então, isso sem dúvida, é fundamental. O planejamento, a correção do solo, a sistematização da área, dependendo da condição que você vai colocar esse café, pensando em controle de erosão, pensando em mecanização da cultura. Por exemplo, dependendo da condição do produtor, se ele for mecanizar a cultura, o manejo da cultura, a colheita, ele tem que pensar isso na implantação, tem que planejar e implantar a cultura de forma adequada para esse sistema de produção, para esse sistema de manejo. Se não for feito isso, muito dificilmente ele consegue adequar a cultura no decorrer dela, né, no andamento dela, para encaixar ela. Às vezes ele tem que substituir a cultura para conseguir, por exemplo, se ele não pensou em mecanização, para conseguir adequar a um sistema mecanizado. Então, sem dúvida, é fundamental, é uma cultura perene. Veja, pode ser que o produtor opte por remover a cultura ou reformar ou substituir antes disso. Mas quando a gente planta uma cultura de café, a ideia é que ela fique no campo pelo menos de 15 a 20 anos. Pelo menos. E o custo de implantação é alto, né? Não dá para você simplesmente substituir. Se você não planejou passar um trator no meio das linhas, você não tem o que fazer, né? E é um ponto legal também, estou dizendo isso porque hoje eu estou gravando aqui de Foz do Iguaçu e ontem eu estava em Castro, no Paraná, e indo de Castro lá para a cooperativa, para Castrolanda, vi muitas árvores com os topos queimados e teve geada negra. E o café é uma planta que exige o respeito ao zoneamento agrícola de risco climático, né, Sorato? Sim, o café é uma cultura, as duas espécies, né, o arábica e o canéforo, são espécies muito exigentes em termos climáticos, principalmente questão de temperatura. O café arábica é uma planta, você dá aula de café, né, sabe disso, é uma planta originária de uma região da África de altitude, uma região quase no Equador, mas de altitude. Isso faz com que ela seja uma planta que não tolera extremo de temperatura. Café, por exemplo, o café arábica, ele é muito sensível à geada. Normalmente, se dá geada, uma das primeiras plantas que queima, plantas de lavoura, né, quando a gente compara, é o café. Ele é muito sensível. Também o arábica não tolera a temperatura alta. Você comentou aí de Sinop, 300 e poucos metros. Dificilmente café arábica vai bem numa condição dessa, porque ele gosta de temperatura amena. O canéfora já gosta de temperatura mais alta, né? Ele é mais sensível a frio. Ele se desenvolve melhor numa condição de temperatura maior. E realmente o café é uma cultura que o zoneamento climático é fundamental. Porque veja, se você está numa região onde a chance de geada é grande, uma vez a cada 2, 3 anos, é inviável cultivar café. Porque o ciclo do café, o ciclo reprodutivo do café leva 2 anos, praticamente. Se você tem uma geada a cada 2, 3 anos, você não produz café direito, praticamente não consegue. A questão de alta temperatura também é um problema. Então,
Mesmo o Brasil, por exemplo, sendo um país enorme, a gente tem áreas muito específicas que são apropriadas para o cultivo do café. Se você vai mais para o sul, risco de geada inviabiliza. Se você vai mais para o norte, fica restrito em áreas altas, onde a temperatura, principalmente com a arábica, a temperatura é amena. Se você vai para as áreas mais baixas, mais quentes, já não funciona bem. Talvez na região centro-norte, digamos, do Brasil, o canéfora se adapta um pouco melhor. Aí o que limita normalmente é a precipitação, né? O déficit hídrico. Ele também é uma planta exigente em água, assim como a arábica. Então, você, para produzir bem, vai ter que irrigar. Mas, sem dúvida, tem que focar nessa questão do zoneamento. Isso aí de novo, né? É uma planta perene. Você tem que prestar muita atenção para colocar a lavoura naquela localidade, porque você não vai conseguir trocar ela facilmente. É inviável, é muito caro e tudo mais. É diferente de uma cultura anual. Se você errar num ano, beleza, no outro ano você não planta, muda de lugar e tal. Café é fundamental isso.